Olá, este é o Conexão Futura aqui pelo Canal Futura e também pela internet. Você sabe tudo sobre o nosso programa acessando o site futura.org.br/Conexão Futura. Aqui você encontra os destaques da semana. A gente fez um programa super bacana sobre flexibilidade no trabalho, essa eterna busca pelo equilíbrio entre a vida profissional e a pessoal. A gente encontra também outros episódios do Conexão Futura e você acessa pelo nosso site os links para as nossas redes sociais, o Facebook, o Twitter e o nosso canal no YouTube. Você se lembra da última vez em que parou tudo o que estava fazendo para escutar um disco que tocava no aparelho da sala da sua casa? Ou você se identifica mais com a cena de dar o play no telefone celular e ouvir sua música preferida nos fones de ouvido enquanto se desloca de um lugar para o outro? Bom, fato é que mudaram os hábitos de consumirmos cultura, seja música, livros ou filmes. A tecnologia pode ter modificado até as formas de produção. Mas será que a legislação foi adaptada para garantir os direitos dos trabalhadores do setor cultural? Se hoje você assiste a um filme direto da internet na sala de casa, será que, por exemplo, o roteirista que escreveu aqueles diálogos está sendo remunerado por isso? A Lei de Direitos Autorais de 1998 se aplica a todas as plataformas, mas existem alguns pontos relacionados com direito autoral em outras leis, como no Marco Civil da Internet. Esse é o tema do programa de hoje. Vamos discutir o direito autoral na era da rede de computadores. E para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio Felipe Lerena, fundador da gravadora Nikita e pioneiro da distribuição de música digital no Brasil. Boa tarde, Felipe, bem-vindo. Como vai? Prazer. E também conosco Cláudio Lins de Vasconcelos, que é advogado. Boa tarde, Cláudio, bem-vindo. Boa tarde. Bom, a gente sabe que tivemos mudanças muito significativas na forma de consumir música. Até na abertura do programa a gente falou, né? Os nossos pais ouviam música, disco. Eu mesmo peguei um pouquinho essa fase de ouvir disco em casa. Agora a gente tem tudo ali na palma da nossa mão. A gente pode assistir o que a gente quiser, ouvir o que a gente quiser. Mas a gente teve também, Felipe, mudanças na forma de produção nessa era digital? Bom, acho que tudo passa do princípio da maneira que é feita a produção. Antigamente você precisava de um estúdio enorme, de uma fita de gravação. Os meios de gravação eram muito onerosos e o que vem acontecendo nos últimos anos é que esse acesso à tecnologia barateou bastante. Portanto, de uns anos para cá você enxerga um aumento incrível de produção. A oferta de conteúdo hoje disponível no mundo, ela aumentou de forma tremenda, justamente porque o acesso, que antigamente era muito proibitivo em função do custo, hoje ficou muito mais acessível a qualquer pessoa que queira entrar no mercado de música. É claro que na medida que você começa a produzir muito conteúdo, você começa a permear outras questões relacionadas a como promover, como distribuir, e essas são as mudanças que, juntamente com essa facilidade de acesso, trouxeram na cadeia produtiva da música. E essas mudanças que a gente vê acontecendo de forma clara. Dentre essas mudanças está, né, Cláudia, a remuneração do artista, do autor de uma música, por exemplo. A gente pode focar essa conversa, então, na indústria musical. Como esses autores são remunerados hoje pelo seu trabalho? Depende da forma de utilização da música, né? Ainda existe toda a forma tradicional de utilização, por exemplo, nos shows ao vivo, nas performances ao vivo, né? Esses shows, nesse caso, os músicos são remunerados por meio do ECAD. O promotor do show, ele vai pagar uma taxa para o ECAD, que é o Escritório Central de Arrecadação de Direitos, e o ECAD vai distribuir para todos os músicos. Isso ainda funciona muito para a execução pública. Outra forma que os compositores, os artistas e os produtores fonográficos também podem se remunerar é quando eles autorizam a sincronização dessa música nas obras audiovisuais, ou seja, quando você autoriza que aquela música entre numa novela ou entre num filme comercial qualquer, e aí o produtor do filme, o produtor da obra audiovisual paga também esse direito de sincronização para os autores e para os produtores, enfim, isso tudo também chega na base. A internet ainda é a nova fronteira, né? Existem aí novos modelos de remuneração sendo testados, o Felipe tem muita experiência nisso, pode até detalhar um pouco mais,
Mas hoje, basicamente, você tem uma forma de remuneração vinculada ao número de views ou de streamings, que é a forma que você acessa, o número de acessos que você tem na música. Então, se você, por exemplo, é assinante de uma plataforma como o Spotify, e você paga uma assinatura mensal e você vai ouvindo as músicas que você quiser. E aí eles têm um cálculo interno que a cada clique os titulares dos direitos ganham uma determinada porcentagem, um valor ainda muito pequeno. A partir da assinatura do usuário. Daquilo. Só que tem que distribuir para todo mundo, né? Então, assim, por um lado, essa abundância de conteúdo de que o Felipe falou, ela é muito positiva, ela dá ao usuário, ela dá ao amante da música acesso quase infinito ao manancial de músicas que nós temos. Por outro lado, também aumenta muito o número de compositores e autores do outro lado precisando dividir um recurso que ainda é relativamente pequeno. Se você pegar a assinatura mais cara do Spotify, é alguma coisa como 20 e poucos reais por mês, o Plano Família. Né, que é o Plano Família, que dá direito aí a 5 pessoas ouvindo. Se cada pessoa ouvir um monte de músicas por mês, etc., no fim, aqueles 20 reais, parte dele, né, porque parte vai ficar ainda no administrador da plataforma e parte dele é que vai ser distribuído para todos aqueles músicos, todos aqueles compositores, todos aqueles produtores fonográficos. Então, se a gente ampliar, né, essa questão, a gente tem até o mercado de filmes, de séries, a gente tem o próprio Netflix, que provavelmente funciona a partir desse mesmo esquema de remuneração. A partir do mesmo esquema, exatamente. O mercado está buscando, na verdade, se adaptar, tentando se adequar, porque o valor não pode ser tão baixo a ponto de inviabilizar a remuneração na ponta e também não pode ser tão alto a ponto de desencorajar o consumidor aos meios legais. E aí o consumidor que é desencorajado a consumir por formas legais, ele acaba optando pelo meio pirata e esse é o pior de todos, porque esse não paga ninguém, não paga imposto e só prejudica o mercado. Felipe. Acho que a dinâmica do mercado é interessante porque você até mencionou na época que teve o Napster e tudo mais. Naquele momento foi como se tivesse desbravamento de um mundo novo, assim. Você tem tudo disponível a hora que você quiser. Que é o surgimento do MP3, né? Do MP3 e do P2P, que era falado, onde na verdade tiraram as redes, o muro que cercava o controle das grandes gravadoras, e naquele momento houve uma quebra total de paradigma no mercado, onde justamente a entidade que tinha maior controle perdeu completamente a gestão daquele conteúdo que ele botava no mercado. De um dia para o outro, todo mundo teve acesso. Que eram as gravadoras. Exatamente. E o mercado se viu numa situação incrível, onde de uma hora para outra você podia ter acesso a tudo que queria, mas não tinha nenhum controle e nenhuma remuneração. E durante alguns anos, parecia que o mercado da música tinha desabado e aquele modelo que durante anos perpetuou, ele faliu, ele demoliu. E realmente ele, de certa maneira, acabou trazendo novos paradigmas para essa indústria, porque na medida que a tecnologia avançou, e a gente está aqui pautado com a questão legal e tudo, teve um momento que não teve como acompanhar a tecnologia e a legislação, porque não tinha nem como remunerar, porque não tinha um modelo de negócio desenhado. E aí os anos foram passando e a gente trabalha muito em cima de hábito de consumo e hábito de comportamento. E a tecnologia pauta, na verdade, a maneira que as pessoas vão consumindo e aprendendo a lidar com essas tecnologias. E os anos foram passando e claro que, inevitavelmente, você tem as empresas de tecnologia e acho que a primeira empresa que conseguiu implantar um novo raciocínio foi a própria Apple, quando lançou o iPod, no ano de 2001, ainda antes de ter a loja. Então, na verdade, eles lançaram um produto de hardware, que é uma empresa de computador, e decidiram que deveria ter, portanto, uma maneira que as pessoas pudessem consumir música de forma legalizada. Naquele momento que eles lançaram a loja do iTunes, naquele momento, em 2003, foi um momento que quebrou completamente o formato que a indústria trabalhou a vida inteira, porque sempre foi em cima de um formato em suporte físico e em venda de disco cheio. Muitas vezes, e a indústria sabe disso, que a indústria vivia sempre de hits, como até hoje funciona. Mas o hit era pautado em cima de um disco inteiro. Você comprava o disco inteiro em função da aquisição de um fonograma apenas. Hoje a gente compra uma faixa, acessa o iTunes e escolhe a música que a gente mais gosta daquele álbum. E naquele momento que o iTunes lançou aquele novo modelo, ele estabeleceu dois paradigmas que foi, vamos dizer assim, totalmente inovadores, que foi a venda faixa a faixa e um preço único.
porque a indústria sempre foi pautada em discos de lançamento eram mais caros, discos de catálogos eram um preço mais antigo, tinha a série budget. E nesse momento você nivelou todo mundo, desde o lançamento novo do Metallica, aquele disco antigo do Jorge Ben, era tudo o mesmo preço. Então, naquele momento foi uma quebra completa de paradigma e, dois, estabelecer um novo modelo de negócio e de remuneração. A gente pode dizer que a música, então, é uma das grandes responsáveis, né, pela monetização dos conteúdos disponíveis ali na internet. Não, acho que esse é um aspecto muito importante também. Cláudio, o Felipe citou em algum momento que a legislação não conseguiu acompanhar tão de perto essas mudanças, né, bastante significativas, como ele citou. Atualmente, a legislação, a Lei de Direito Autoral do Brasil, ela é adaptada também às questões da internet ou a gente tem uma legislação específica? Não, a única lei de direito autoral que nós temos uma lei de direito autoral, a Lei 9610 de 1998. Ela é anterior à internet. Ela sofreu alguns ajustes ao longo desse tempo, principalmente na área de gestão coletiva da música, mas não podemos dizer que ela tenha sido adaptada totalmente ao mundo da internet, o que não significa que ela não se aplique ao mundo da internet. Os conceitos básicos do direito autoral, eles continuam se aplicando na internet. Ninguém pode utilizar a obra de um compositor sem autorização do compositor, do titular, de quem quer que seja. Já era assim antes da internet e continua sendo assim. Para essa autorização, ela pode ser gratuita ou ela pode ser paga e é a partir daí que todos esses trabalhadores da cultura, como você colocou, são remunerados. Isso abrange o compositor, o produtor da música, o arranjo? O arranjador, todo mundo que trabalhou artisticamente na concepção daquela obra e na finalização daquele produto. Então é claro que é uma série de contratos que você tem na produção, em que os artistas cedem ou licenciam esses direitos mediante determinadas remunerações e você tem depois, no final das contas, a figura do titular, que é como se fosse o proprietário dos direitos patrimoniais sobre aquela música. Esse titular, você ainda precisa da autorização dele para utilizar mesmo na internet. Quer dizer, então, não é porque você encontrou um conteúdo na internet que ele está livre de direitos autorais, né? O correto, na verdade, se você encontrou um conteúdo na internet, muito provavelmente aquele site onde você encontrou, ele negociou aquele conteúdo com o seu titular. Então, assim, a legislação, ela continua mais ou menos a mesma, com poucas alterações. Não tem como a legislação evoluir no mesmo passo da tecnologia. A tecnologia está evoluindo muito rápido e a mudança de legislação é burocrática, exige, enfim, discussão com a sociedade, depois aprovação no Congresso e etc. E, de fato, o nosso sistema legislativo é um pouco lento. O judiciário é que, às vezes, faz esse papel. O judiciário, como ele vive ali do julgamento do dia a dia, então, às vezes, a jurisprudência, que é essa questão das decisões reiteradas, o entendimento reiterado do judiciário, às vezes ele é mais rápido do que a legislação. Então, na hora de interpretar a lei, o judiciário tem sim se ocupado da aplicação do direito na internet. Então, nós podemos dizer que hoje, para falar em direito autoral na internet, não basta olhar apenas a legislação. É preciso olhar a legislação e a jurisprudência, porque a mudança de lei é muito lenta e a tecnologia é muito rápida. A gente tem uma questão que é importante, a gente está falando aqui de produção musical também, né? As grandes gravadoras ou pequenas se adaptando a esse novo formato, essa nova indústria, mas a gente tem usuários como eu e vocês que tem também a facilidade de produzir conteúdo, produzir vídeos caseiros, né? Ter um canal no YouTube, a gente tem muitos youtubers, pessoas que acabam utilizando músicas, trechos de música. Felipe, você acompanha de perto essa questão, né, dessa nova forma de remuneração. Rapidamente, o que a gente pode ou o que a gente não pode e como o YouTube, porque antigamente a gente recebia uma mensagem, esse seu vídeo foi retirado porque você está usando um conteúdo que você não tem autorização, era isso mesmo? Na verdade, o que foi interessante desse processo do YouTube, porque, antes de mais nada, ele hoje é o principal destino de música no planeta. Antes de uma pessoa se dirigir até mesmo a ouvir uma rádio, tudo, porque como é sob demanda, ele pode ouvir o que ele quiser no momento que ele quiser. Então, portanto, na hora que essa tecnologia foi inventada, o YouTube foi questionado de primeira a partir dos próprios gravadoras, dizendo, tudo bem, muito linda essa tecnologia, eu acho fascinante que todo mundo tenha a possibilidade de postar o que quiser, mas muitas vezes, e era o fato, as pessoas usavam conteúdos de terceiros, que eram proprietários dessas empresas. Portanto, o YouTube criou um modelo de negócio que hoje ele é fundamental na indústria,
que ele queria um sistema de fingerprint, assim dizendo, não sei o quanto é complicado, mas que basicamente permite que o reconhecimento daquele fonograma, daquela música, seja detectado pelo sistema. Então, na hora que a gravadora, que é a dona do sistema, do conteúdo, insere aquela música no sistema do YouTube, ele, a partir daquele momento, ele cria uma camada no sistema dizendo essa música pertence a tal empresa. E, portanto, outras empresas ou pessoas jurídicas ou físicas, como seu filho ou qualquer pessoa que venha utilizar músicas que pertencem a essas gravadoras, o sistema do YouTube detecta e, portanto, remunera de uma forma em cima de publicidade, que, como você sabe, o YouTube não cobra pela utilização. Então, desse modo, criou um modelo de negócio que hoje ele é super sustentável. Muitas empresas e muitos artistas não só vivem da música, como criaram seus próprios canais em função da audiência que eles geram. Quer dizer, isso, na verdade, isso funciona, então, para artistas que disponibilizam seus discos gratuitamente na internet. Exatamente. Também funciona dessa Ele forma? Ele funciona tanto para o artista que cria seu próprio canal, utilizando como uma ferramenta de divulgação e propagação, como casos de músicas que são utilizadas em canais pessoais, a partir de um vídeo de skate, de esporte, de festa de aniversário. Qualquer vídeo pessoal, a música utilizada no sistema do YouTube permite que o dono do conteúdo seja remunerado. Isso gerou, portanto, um novo modelo de negócio que não existia até recentemente. E o grande barato do Brasil com relação a todas essas questões que a gente vem falando é que, como o Brasil, por ser grande e ter um engajamento social fenomenal, o YouTube é dito como, o Brasil é dito sabido como entre os 3 maiores países de engajamento no YouTube e entre os 10 maiores de monetização no mundo. Isso traz, portanto, por parte dos provedores de conteúdo, uma atenção maior na hora de gerar o conteúdo, porque ele sabe que gera audiência. Então, hoje a concorrência está havendo nas casas das pessoas, porque ele quer ter a atenção do usuário final. E, portanto, essa profissão de youtuber, ela é nova. Ela gerou hoje celebridades que todo mundo conhece a partir de uma audiência feita em casa. E o mesmo com artistas está acontecendo isso. Muitos artistas que a gente ouviu falar, que eventualmente foram assinados por grandes gravadoras, eles conseguiram fazer o dever de casa que antigamente era muito caro, que era justamente se promover, desenvolvimento de carreira é um projeto muito caro. A gente tem o exemplo do Justin Bieber, que surgiu a partir do YouTube, como vários outros artistas surgiram a partir da audiência que ele criou, na hora que ele, entrou no radar, aí você começava a ter A gente até tem estações de rádio que hoje em dia pegam os covers que são tocados no YouTube e colocam aí nas suas playlists da rádio. Exatamente. Então você tem muitas músicas que às vezes viralizam de forma espontânea e que muitas vezes nem entraram no meio tradicional, nem entraram em rádio, nem em televisão e viralizaram a partir da própria rede social e o mais importante, que está sendo monetizado e remunerado ao dono do conteúdo. Muito bacana. Cláudio, você acredita que a nossa legislação está acompanhando e está conseguindo acompanhar essas mudanças? A gente está promovendo ou perseguindo avanços e toda essa forma nova de remuneração, de proibição ou não da utilização de conteúdos online, estão aí em paralelo ao que pode no Brasil? Olha, eu diria que a legislação, como eu até repetindo, que a legislação não está acompanhando, ela não consegue acompanhar a tecnologia nem no Brasil nem em lugar nenhum do mundo, na verdade. O que a gente está vendo são movimentos de atualização isoladas. Então, por exemplo, o Ministério da Cultura há pouco lançou uma instrução normativa sobre a gestão coletiva de direitos na internet, no ambiente digital. Como é que os artistas e os autores, os titulares de direitos, podem se juntar em associações de gestão coletiva, se unir em associações de gestão coletiva para poder monetizar, para poder receber e distribuir os recursos advindos desse uso na internet. Mas ainda é algo que está sendo testado, é algo que vai ser testado na prática. A verdade é que esse mundo é tão novo, ele mudou tão rápido e são tantos novos atores nesse mundo que é preciso realmente um rearranjo institucional, um rearranjo legislativo e mesmo uma repactuação entre os diversos atores do mercado para que todo mundo entenda que, na verdade, não existe velha mídia e nova mídia, né? A mídia é sempre a mesma, está todo mundo hoje no mundo digital. O que existe são criadores, produtores e distribuidores de conteúdo. Se você não remunera o criador,
e o produtor, você não tem o que distribuir. Então, acho que todo mundo já tomou consciência disso, inclusive atores que tinham resistência em pagar direitos autorais, achavam que isso, enfim, não era necessário, que esse modelo estava morto. Mesmo esses já perceberam que sem um conteúdo que lhe dê sentido, o iPad mais moderno, o iPod ou qualquer outra tecnologia são só bugigangas, né? Ninguém ouve iPod, ninguém vê iPad, ninguém lê iPhone, né? As pessoas ouvem música, veem filmes e leem romances. São dispositivos para isso. O importante é o conteúdo, né? Acho que música nunca teve tanto peso. A gente viu no fechamento da cerimônia das Olimpíadas que música pautou o cerramento por inteiro, passeando por todas as culturas brasileiras. E o fato é que, como o Cláudio mencionou, assim, o fato é que existe dessas principais fontes de receita do artista e do autor, uma delas é a execução pública, a outra delas é a sincronização e a outra é o direito de reprodução, que é esse direito da internet. O que modificou é que durante algum tempo não existiu o streaming ainda, porque a banda não era larga o suficiente e o modelo não era ainda aprovado. Então o modelo de download ele era claro porque ele era parecido com o do disco. Você baixou, vendeu a eu te pago X, tudo bem. Na hora que você entrou no modelo de streaming, começam a haver questionamentos com relação a que direito você realmente tem que pagar. Porque na medida que você passa a transmitir um determinado conteúdo, algumas vertentes acreditam que aquele direito passa a entrar no modelo de execução pública. Na outra esfera. Na outra esfera. E outras pessoas acham que não, porque ele é um direito privado, porque eu estou pagando e eu estou escolhendo. Então, hoje a discussão que está tendo no mercado, justamente, é o quanto que dessa remuneração deve ser colocada em execução pública ou não, e essa discussão que está em pauta no Brasil atualmente. Existe uma vertente que não acha que seja execução pública e outra que sim. Essa é uma discussão que talvez não chegue a uma conclusão muito rápida, mas acho que o Brasil vai liderar esse processo em termos mundiais, porque por sermos um país altamente significativo em termos de volume, as empresas hoje que estão trabalhando nesse mercado digital estão, de certa maneira, muito entusiastas com o Brasil, porque a gente tem uma população... Produz muito e consome muito. muito. E temos uma camada de celulares, né, de assinantes, muito mais celulares e assinantes do que habitantes. Sim. Então, isso traz uma relevância incrível para o mercado e tem que, portanto, agilizar os modos operantes para que estabeleça a cadeia produtiva de forma oficial, né? Gente, o papo está maravilhoso, a gente poderia passar o resto da tarde aqui falando sobre isso. A gente tem, inclusive, outros setores da cultura, Cláudio, passando também por essa readaptação. Acho que vale um outro Conexão falando sobre esse assunto. Mas, desde já, eu queria agradecer, então, a presença de vocês. Que bom, muito obrigado. Foi uma ótima conversa. Muito obrigada. Tá ótimo. Obrigado a você. Bom, a você de casa, como sempre, obrigada pela sua companhia. Eu lembro que o Conexão Futura vai ao ar de segunda a sexta na tela do canal Futura. Os horários estão aí na tela da sua TV e a gente está sempre no site futura.org.br/Conexão Futura. Um beijo e até a próxima.